Bom dia pessoal, estamos aqui dando início a mais uma videoaula. Sou o instrutor Alexandre de Mello do curso técnico de automação industrial. Estaremos dando início aqui a componente de acionamento de dispositivos atuadores. E estaremos estudando hoje os dispositivos de proteção e manobra de motores. Bom, quando a gente pretende realizar o acionamento do motor, é necessária a utilização de dispositivos auxiliares para comandar e sinalizar, e também dispositivos de proteção e de manobra, evitando assim danificar nosso motor. Então, os dispositivos de proteção e manobra, eles vêm para constituir o circuito de potência, que vai energizar e proteger o motor. Então vamos dar início falando sobre os dispositivos de seccionamento, que são os comutadores, seccionadoras, as botoeiras, os contactores, os relés temporizadores e os disjuntores termomagnéticos. Quanto aos dispositivos de proteção, a gente vai falar sobre os fusíveis, os relés térmicos de sobrecarga, relé de falta de fase, relé de sequência de fase, o disjuntor motor e os disjuntores termomagnéticos. Bom, deu para reparar que os disjuntores termomagnéticos são os dispositivos tanto de seccionamento como de proteção. E ao final a gente está falando um pouco aí sobre eles. É essencial saber que nós precisamos, para o circuito de potência, um dispositivo que seccione, que corte a alimentação do motor, e também um dispositivo de proteção, para proteger o motor de uma sobrecarga, de um curto-circuito, e assim vai. Então, damos entrada aqui aos dispositivos de seccionamento. Damos início aos comutadores. Os comutadores são chaves seletoras. Podemos chamar de comutadores ou chaves seletoras, que possuem duas ou mais posições e permite conectar uma entre várias posições a um ponto comum. A exemplo aqui dessas chaves, nós temos aqui um ponto comum, que é esse número 1 aqui, certo? E podemos conectar a duas posições diferentes, uma que já é normalmente fechada e outra normalmente aberta, E podemos ter chaves comutadoras ou seletoras sem retenção, que é essa simbologia aqui, e com retenção, ok? E vamos falar agora de seccionadoras. As seccionadoras têm a função de permitir ao eletricista fazer a manutenção com o circuito desligado. Seccionadora é indicada para a realização de manutenções e não para manobras constantes, certo? Devido à seguinte questão do desgaste que pode ter nos terminais e também pelo surgimento de arco elétrico. Elas podem ser de dois tipos: abertura com carga e sem carga, certo? A abertura sem carga, você só pode abrir esse tipo de seccionadora quando não houver corrente circulando pelo circuito, ou se a corrente tiver um valor muito pequeno, justamente porque na hora que você abre a seccionadora, entre esses terminais aqui, pode surgir uma centelha, pode surgir um arco elétrico, e dessa forma o circuito iria estar ainda em conexão, em funcionamento com o arco elétrico, poderia danificar todos os elementos do circuito também. E o operador que está abrindo a seccionadora poderia sofrer uma descarga elétrica. Então, para esse tipo de seccionadora é interessante abrir o circuito apenas sem carga. Quando o camarada for fazer a manutenção, lembrar de desligar todo o equipamento, desligar todo o circuito para poder fazer a abertura da seccionadora. Temos também as seccionadoras de abertura com carga. Nessas imagens aqui nós temos alguns exemplos, ok? Essas sim podem ser operadas havendo corrente no circuito, porque elas possuem um diferencial, que é uma câmara de extinção de arco elétrico, certo? E também um mecanismo mecânico que aumenta a velocidade de sua abertura. Também é conhecido como dispositivo de seccionamento as botoeiras.
né? Aqui abaixo nós temos alguns tipos. Quando eu vou falar sobre dispositivos de comando, eu vou dar início aqui a explicar o que vão ser essas botoeiras. Mas basicamente aqui nós temos as botoeiras de impulso, que são essas duas aqui, certo? Sem saliência e com saliência. Nós temos as botoeiras retentivas. As de impulso não são retentivas. E a seguir nós temos as retentivas. No caso aqui o botão soco, né? Utilizado para emergência. A seccionadora aqui, ó. A comutadora de duas posições ou mais, com manopla curta e manopla longa. E tem essa botoeira aqui um pouco diferenciada, tem até uma chave. Bom, essa botoeira aqui é utilizada, né, justamente para quando você quer apenas uma pessoa responsável por manobrar aquela máquina, justamente devido a essa chave aqui, chamado comutador com chave, ok? E damos início aos contactores. O contactor nada mais é do que uma chave, só que a operação dela é eletromagnética, certo? Ela vai ter uma bobina e quando energizamos essa bobina, ele irá fechar os contatos, né? Ou abrir os contatos, dependendo da energização ou não da sua bobina. Ele tem apenas uma única posição de repouso e não existe travamento. Ele é muito utilizado no lugar das chaves manuais, né? Em virtude de possibilitar a automação de acionamentos. Ele tem uma velocidade de abertura e fechamento elevada dos seus contatos e comanda a distância através de pequenas correntes, né? Corrente necessária apenas para energizar a sua bobina. Os contactores têm o objetivo de conduzir e interromper correntes. Essa corrente é a corrente que vai alimentar os motores, né? Em condições normais de operação de circuito. Note o seguinte: se houver uma sobrecarga, o contactor não vai desarmar. Portanto, é necessário um dispositivo de proteção que desliga o contactor e desenergize sua bobina em um caso de sobrecarga. Note, o contactor é um dispositivo de seccionamento. Ele abre ou fecha, mas vai abrir ou fechar a partir de um comando. Portanto, é necessário uma lógica de controle que tem um dispositivo que, em caso de uma sobrecarga, na lógica de controle, desarme o contactor. E aqui nós temos exemplo aqui nessa imagem GIF, o acionamento interno do contactor. Aqui dentro nós temos a bobina. Quando ela está desenergizada, os contatos abrem. Note aqui esse eixo aqui que deixa abrir os contatos. Mas quando energizada, ela puxa o eixo para baixo, ligando os contatos de força e também os contatos auxiliares. Para o caso NA. No caso NF, a posição de repouso está fechada. Quando energizado, ele abre os contatos NF. Ok? Os tipos de contato no contactor são os principais e auxiliares. Nos principais nós vamos ter o que? O circuito de potência sempre será do tipo normalmente aberto, né? A rede trifásica que alimenta o motor. Enquanto que nos contatos auxiliares nós vamos ter o circuito de comando e sempre teremos contatos normalmente abertos ou normalmente fechados, justamente para realizar o comando das chaves magnéticas ou contactores. Nessa imagem aqui a seguir, eu vou mostrar a vocês aqui os contatos principais, que são esses três aqui, ó, 1L1, 3L2, 5L3, 2T1, 4T2, 6T3. Temos os auxiliares, 3MO, 14MO, 21MC, 22MC,
31MC, 32MC, 43MO, 44MO, onde NO significa normalmente aberto, MC normalmente fechado. E por último, nós temos aqui a bobina A2 e aqui em cima A1. Aqui a gente conecta o GND em neutro, ok? E lá em cima em A1 a gente conecta a fase para energizar a bobina do contator. Bom, aqui nós temos a representação dos contatos do contactor, a representação simbólica. E o que acontece? Os contatos de potência são esses aqui e os contatos auxiliares são esses outros. E ao centro nós temos aqui a representação da bobina do contactor. Bom, segundo a IEC 9474, nós temos aqui a seguinte nomenclatura para os contatos do contactor. Na entrada nós vamos ter os números ímpares voltados sempre para a rede. Então 1L1, 3L2, 5L3, 1, 3, 5 são ímpares. Então vão estar voltados para a rede, são entradas. Quanto que as saídas, que é 2, 4, 6, 2T1, 4T2, 6T3, são pares, então são voltados para a carga. Ao centro, nós temos a identificação alfanumérica, que é o caso da bobina. Então é A1, A2. E aqui, na parte de comando, nós temos as unidades, vão representar o número de função, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, sempre serão os números de função. Quanto 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 é o número de sequência. Ou seja, sequência 1, sequência 2, sequência 3, sequência 4. Com a função 1, 2 é normalmente fechado. Aqui, ó. 1, 2 é normalmente fechado. 1, 2 normalmente fechado. Quanto 3, 4 sempre normalmente aberto. Ok, pessoal? Bom, o sistema de acionamento do contactor da seguinte forma: nós temos uma bobina, né, que quando energizada vai realizar o fechamento dos seus contatos. Quando desenergizada, irá manter os contatos abertos, né, quando forem normalmente abertos, e os fechados quando forem normalmente fechados. Bom, a tensão de acionamento da bobina normalmente vem impressa junto aos conectores A1 e A2. Né? Nós podemos ter bobinas que são alimentadas com 24 volts alternado até 600, né? E podemos também ter bobinas contínuas de 12 volts até 440 volts. Eu particularmente acho interessante quando a alimentação da bobina é contínua e de baixa tensão, porque dessa forma o circuito de controle trabalhando com tensão contínua e baixa tensão protege o operador de sofrer descargas. E aqui nós temos, nós temos aqui, ó, A1 na imagem, ó, a tensão dessa bobina aqui é 220 volts, 60 Hz, alternado. Mesma coisa aqui do lado de A2, ok? Aí nós vamos para os critérios de escolha do contator. Bom, nós temos 4 critérios, que é a categoria de emprego, a tensão de comando, a frequência de manobras e a quantidade de contatos auxiliares. Então, tem uns vídeos no final dessa videoaula aqui, vocês podem pegar também no slide, né, que eu vou fornecer para vocês. E no final tem uma videoaula que fala sobre as categorias de emprego, que varia de AC1 a C4. Bom, os motores, sabemos que na indústria tem motores de pequeno porte a grandiosos motores, né? Motores de grande porte. E da mesma forma você tem contactores que tem que se adequar do menor ao maior.
Então vem essa categoria de AC1 a AC4. Vocês vão assistir lá na videoaula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Atenção em comando foi o que a gente estava falando. Comando AC, comando DC, vai depender do tipo de tensão que você vai estar trabalhando, AC ou DC, tensão baixa ou alta. A frequência de manobras. Todo dispositivo de seccionamento ele tem uma vida útil. Então, dependendo da quantidade de manobras que vai ser realizada para um dispositivo que vai controlar um motor, é interessante você escolher o contactor adequado àquela quantidade de manobras. Se você realizará manobras constantes, então você tem que comprar um contactor que tenha uma frequência de manobras elevada. Em caso contrário, um contactor que tenha frequência de manobras baixa. E a quantidade de contatos auxiliares. Aí vai depender da nossa lógica de comando. Quando a gente usa a lógica de intertravamentos, que vamos ver mais à frente, e utilizamos muitos contatos auxiliares de um determinado contactor, então nós precisamos de um contactor mais robusto, que tenha mais contatos auxiliares. Ok? Nós temos também como dispositivo de seccionamento os relés temporizadores. Os relés eles têm a capacidade de realizar chaveamento através da função do tempo, certo? Isso aqui é um exemplo de um relé on delay. Nós vamos ter relés do tipo on delay e off delay. O on delay funciona da seguinte forma: primeiro, ele conta um tempo para seguir executar a ação de fechamento de seus contatos, né? Então aqui, ó, NC normalmente fechado, NO normalmente aberto. Quando eu energizo esse relé, o que era NC se transforma em NO, e o que era NO se transforma em NC, justamente no fechamento dos contatos. É muito utilizado para o quê? Parte de estrela triângulo, né, controle de semáforo e assim vai. O off delay, primeiro ele faz o seguinte: a executação. Primeiro ele fecha os contatos, conta o tempo programado, a seguir, após terminar a contagem do tempo, ele volta à posição original. Ok? Esse off delay é menos utilizado, utiliza mais um on delay. E agora vamos dar início aos dispositivos de proteção. Os dispositivos de proteção mais comuns utilizados são os fusíveis, né? E é utilizado quando a corrente se eleva. Se eleva demais no circuito, o que acontece? Quando a corrente se eleva demais no circuito, ele tem um fio aqui no seu interior, que normalmente é de cobre ou prata. Vamos supor que esse fusível aí seja de 10 amperes. Quando circula uma corrente maior do que 10 amperes, 10, vamos supor 11, 12, 15 amperes, esse fio ele irá se fundir, cortando assim sua alimentação. E nós temos fusíveis de três tipos: temos os rápidos, temos os retardados e os ultra rápidos. Os rápidos utilizamos para cargas resistivas, exemplo, fornos, né? Os fornos, os materiais que possuem resistência, tipo chuveiro elétrico, entendeu? Cargas resistivas. Os retardados utilizamos o que? Para cargas indutivas, que é o que nós utilizamos normalmente em industrial, que é para motores. E os ultra rápidos são mais indicados para semicondutores, pois eles têm uma sensibilidade muito alta. Um outro dispositivo de proteção muito utilizado é o relé térmico. Esse tipo de relé térmico ele é conectado no circuito de potência do contactor. Esses três fios aqui vão diretamente no circuito de potência do contactor. E ele também tem uma bobina aqui de energização. Ok? E apresenta contatos para comando.
Então, eles são ligados diretamente ao terminal de potência de saída do contactor e vai monitorar constantemente o incremento de corrente no motor. Irá desligar o circuito quando ocorrer uma sobrecarga. Então, justamente ele tem esses contatos auxiliares para serem utilizados no circuito de comando. Quando detectar uma sobrecarga, desliga tudo. Tá? E como é que nós fazemos o dimensionamento dele? Normalmente, o dimensionamento é feito através da corrente do motor. Se você olha na tabela de identificação do motor, a corrente de consumo dele. Então, você vai multiplicar pelo fator 1,15 a 1,25% a corrente nominal do motor. Aí você vai ter a corrente do relé, que pode ser ajustada aqui também nesse dial, ok? Então a corrente resultante do relé, ela tem que estar entre essa escala aqui desse dial, para fazer o ajuste, ok? Temos também como dispositivo de proteção o relé de falta de fase, que ele vai monitorar o circuito de potência se uma das fases não existe mais, ou está com valor baixo. Da mesma forma, ele tem um circuito de comando que, quando uma das fases inexiste ou tem um valor reduzido, abre, desligando toda a alimentação do motor. Ok? E o relé de sequência de fase, que normalmente o relé de sequência de fase também é o mesmo relé de falta de fase. Eles têm as duas funções juntas. Por isso, a mesma imagem que eu postei aqui para vocês. Ele evita a inversão de fases. O que acontece? Quando a gente estiver no laboratório, nós vamos inverter as fases do motor. Quando nós invertemos as fases do motor, o que acontece? O motor gira no sentido contrário, certo? Então essa inversão é indesejada para algumas situações que você queira que o motor esteja, por exemplo, girando sempre no sentido horário. Se ele girar no sentido oposto, poderá danificar a máquina. Então nós colocamos aí relé de inversão de fase para desligar o sistema, evitando assim da destruição de alguma parte mecânica ou queima do motor. Bom, e nós entramos agora no disjuntor motor. O disjuntor motor ele foi desenvolvido especificamente para acionar a proteção de motores elétricos. Ele tem uma vantagem, ele faz a função de fusível, contator e de relé térmico. Ele protege contra sobrecarga, contra curto-circuito, além de ser um seccionador e um comutador, né? Aí está com 4 funções, né? Ele opera em sobrecarga, protege o motor de sobrecarga, de curto-circuito. Você também pode utilizar ele como seccionamento dos motores e comutador. Faz a vez de um contator. E como é que a gente menciona o disjuntor motor? Nós multiplicamos pelo fator 1,3 a corrente nominal do motor. Ou seja, 30% a mais aí o valor da corrente do motor. Se a gente tem uma corrente aí de motor nominal de 10 amperes, então seria aí um contator, um disjuntor motor que pelo menos, né, aciona uma carga aí de 3 amperes. Okay? E por fim, vamos falar do disjuntor termomagnético. Ele tanto é um dispositivo de proteção como um dispositivo de seccionamento. Nós utilizamos muito o disjuntor logo na entrada do circuito, né? Como hoje, dependendo da situação, não se utiliza tanto a seccionadora, colocamos sempre um disjuntor tripolar. No caso de realização de manutenções, a gente coloca um disjuntor desse. O disjuntor termomagnético é 2 em 1. Ele realiza o seccionamento e também protege o circuito, né? Permitindo comandar, abrir ou fechar cargas e efetuando a proteção elétrica dos circuitos
em uma detecção de sobrecorrente. Agora é aquela questão, também é utilizado para uma baixa frequência de manobras, né? Quando você for instalar um disjuntor, o objetivo dele não é funcionar como se fosse uma botoeira, que você aciona e desaciona constantemente, né? Você vai utilizar ele apenas para realizar manutenções, certo? Então, em situações que a frequência de operação é baixa, porque justamente esse abrir e fechar pode desgastar os contatos e assim inutilizar nosso disjuntor. Bom, o dimensionamento tem que ser de acordo com a corrente, a tensão e a sua capacidade, né? A gente tem que encontrar a corrente total do circuito, que ele irá proteger todo o circuito, e multiplicar pelo fator 1,25, ou seja, será 25% é o valor da corrente nominal de todo o circuito. A gente também tem que analisar a capacidade de interrupção. Deveria saber, é necessário saber do projetista a corrente de curto-circuito. Então tem disjuntores aí que tem uma capacidade de interrupção de que 3 kA, 10 kA, 15 kA. Então, a partir de um cálculo da corrente de curto-circuito do seu circuito de comando e controle, determinado lá pelo projetista, ele vai escolher o disjuntor, né, de acordo com a corrente de curto-circuito, comparando com a capacidade de interrupção. Então, a capacidade de interrupção, pelo menos, deve ser maior ou igual à corrente de curto-circuito. E a tensão vai ser a tensão utilizada pela rede, né? Normalmente a gente trabalha o quê? Com 380. Então vão ser disjuntores aí de 400 volts para cima. Nós temos os seguintes tipos de disjuntores. Nós temos disjuntores de curva B, C e D. Normalmente a gente utiliza nos circuitos industriais, né, disjuntores com curva D ou C, porque essas cargas são indutivas e precisam de um certo retardo. Não adianta colocar um disjuntor, né, com a curva B para ligar um motor, porque devido ao pico de tensão ele irá desarmar. Então, um disjuntor de curva B, ele é aplicado para cargas resistivas, né, para tomadas e o geral, para iluminação, é mais residencial, né, aquecedores, chuveiro elétrico, e ele tem uma tensão aí de ruptura de 3 a 5 vezes a corrente nominal da instalação. Já um disjuntor de curva C, né, ideal aí para cargas indutivas, ar-condicionado, bombas, motores pequenos. Então nós teremos uma corrente de ruptura aí de 5 a 10 vezes a corrente nominal, né? E para circuitos industriais mais pesados, motores grandes, transformadores, máquinas de solda, estaremos sempre utilizando a categoria D, né? Disjuntor com a curva D, que tem uma corrente de ruptura de 10 a 20 a corrente nominal. Ok, pessoal? Isso aqui, essa videoaula foi tudo, né, falando sobre os dispositivos de proteção e seccionamento. A seguir eu vou passar aqui para vocês, ó, tem os links, certo? Esses links aqui para vocês assistirem os vídeos na internet para aprofundar um pouco mais o conhecimento de vocês. E na videoaula seguinte vamos estar vendo aí a parte de comando. E mais a seguir vamos ver as sinalizações. Ok, pessoal, encerra essa videoaula. Um abraço a todos, bons estudos.